Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Nós vamos conversar nesta edição sobre os desafios da adoção no Brasil. A Lei Nacional de Adoção é de 2009. Por esta lei, uma criança pode ficar abrigada no máximo por 18 meses, mas os processos de adoção no Brasil demoram muito para tramitar. Na Câmara, alguns projetos de lei têm como foco acelerar esse tempo, que é fundamental para a formação de meninos e meninas. O assunto é polêmico porque tem várias camadas que mexem também com o psicológico das famílias. E nesta edição, nós vamos conversar com parlamentares que acompanham os projetos sobre a adoção que estão em análise na Câmara. É a deputada Carla Dickson, do União Brasil do Rio Grande do Norte, e a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Bem-vindas, deputadas. É um prazer recebê-las aqui. Regina, é um prazer. Eu gostaria de começar com a senhora falando sobre os projetos que tramitam aqui na Câmara, que tratam de adoção, principalmente porque nós temos uma lei e que não tem conseguido fazer com que diminuam as filas, que continuam grandes para adoção, não é isso? É verdade. Na realidade, uma vez eu estava falando sobre esse tema, né? Assim, nós não queremos que tenha fila, as crianças sejam rapidamente atendidas e que os pais não tenham filas, né? E um juiz que defende muito essa causa, ele trouxe para mim uma grande reflexão e a partir disso a gente começa a olhar a adoção de uma outra maneira. Ele falou, eu espero que as filas sejam muito grandes das famílias. Por quê? Porque é importante que a gente possa ter família estruturada para que a criança nem vá para adoção. Que as famílias recebam essa criança dentro e que a gente estruture as famílias para que elas não possam ir para adoção. E o nosso caso hoje, essas filas, elas ocorrem infelizmente por esses dois fatores. Porque o sistema é burocrático e as nossas famílias, muitas das vezes as crianças são geradas sem a estrutura necessária e aí são abandonadas ou o próprio poder do Estado tem que retirar daquele seio familiar pelas inseguranças que tem e as nossas filas são dos dois lados, né, deputada Carla? Verdade. Tanto as crianças quanto as famílias ficam esperando muito. E o prejuízo maior é para a criança. Sim. Né? Por que você pode ficar pensando, por que tanta fila assim? Primeiro que quando você pensa em adoção, geralmente a maioria dos casais, das famílias brasileiras preferem o bebezinho, o recém-nascido. Então você quase não vê fila para recém-nascido. Você vê fila de famílias esperando. Né? Não dos bebês. E quando você vê crianças maiores, crianças com deficiência, crianças com doença crônica, a tendência delas, principalmente aqueles maiores de 8 anos de idade, a tendência é a institucionalização. Né? Então, o que vem sendo trabalhado em cima disso é o modelo família acolhedora. Né? Então, assim, uma das coisas que eu tive a oportunidade, eu fui relatora no projeto de lei da nobre deputada Paula Belmonte com o deputado general Peternelli. E ali nós fizemos um trabalho de várias mãos, com o Ministério da Cidadania, a secretária nacional Ivelônia foi peça-chave, né, nesse projeto de lei que nós alteramos. Nós decidimos ali, pegamos o projeto de lei e decidimos assim, não, a gente pode fazer melhor. Nós juntamos o judiciário, todas as instituições que militam essa causa da adoção e que dentro do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescência, eles viam que tinham algumas brechas e que essas brechas era justamente o que travava o processo adotivo no Brasil. E impedia até a questão desse programa Família Acolhedora, que isso já existe em muitos municípios, em outros países, e precisa ser melhor regulamentado e melhor utilizado no Brasil. Né? Então, principalmente nos Estados Unidos, é de sucesso. Porque a gente tem que entender que a criança, o bebezinho na barriga da mãe, aquela criança ela já tem todo um processo de desenvolvimento. A primeira infância, que a deputada Paula ela milita tão bem, é uma das épocas mais importantes do ser humano. Ali o desenvolvimento neuropsicomotor, afetivo, a psicologia fala que até os 5, 6 anos de idade, toda a personalidade da criança é formada. Isso aqui vai aparecer lá na adolescência. Então, se imagina uma criança que não sabe o que é uma família, sentar numa mesa, ver um pai e uma mãe, ou a família
que você queira, né? Esse aqui eu estou falando da família mais tradicional, a família que você queira ter, mas num ambiente de uma casa com a televisão, com o cachorro, com o periquito, papagaio, aquela coisa toda. E isso aqui é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento. Imagina para uma criança pequenininha que está ali numa instituição, que não sabe se no aniversário vai ter o presente, só vê o carinho muito de longe ou na televisão. Então, essa é uma das coisas que toca meu coração, essa questão do projeto da família acolhedora, e é algo que a gente trouxe no projeto da deputada Paula, mudando o Estatuto da Criança e Adolescente com vários profissionais que militam todos os dias a adoção no Brasil. Deputada Paula, eu queria então que a senhora falasse sobre esse seu projeto das famílias acolhedoras, porque já existem em alguns municípios, mas parece que em todo o Brasil só 5% das famílias acolhem as crianças que estariam para adoção. Como é que funciona? Esse projeto também prevê uma institucionalização para o país inteiro? Eu acredito que é importante a gente fazer uma institucionalização e uma regulamentação das famílias acolhedoras. Mas antes eu quero voltar um pouquinho na fala da deputada Carla. Quando eu ouvi que as nossas crianças eram institucionalizadas, aquilo me chocou, eu chorei no dia. Porque imagina, uma criança institucionalizada, ela é um número, ela não tem acolhimento, ela não tem amor. Então nós precisamos fazer com que as nossas crianças sejam acolhidas. Então até o próprio nome já muda a figuração dessa criança que já foi abandonada ou tem uma história triste e traz mais dignidade. Isso é um ponto importante. E o nosso projeto, a gente faz com que e que a deputada Carla transformou exatamente fazendo com que essas crianças, elas tenham oportunidade de estar nessas famílias, acolhendo essa demanda, elas convivendo com aquela coisa gostosa da família mesmo, sentar todo mundo, falar que o meu suco tem mais, o meu suco tem menos. Isso faz parte de um crescimento pessoal da criança e fortalece o coração dela. Então, o nosso projeto faz com que o substitutivo da deputada Carla faz um cadastro. Após 30 dias, aquela criança que foi abandonada ou que ela está lá naquela unidade, ninguém procure ela já pode sair dessa instituição e ir para essa família acolhedora. Agora, é importante, quando a gente fala de outros países que têm já esse modelo já consolidado, é importante dizer que muitas dessas famílias, elas requerem, inclusive, um custo, ela tem um custo de atender essas crianças. Então, o Estado, ela tem que também fazer uma parceria que possa oferecer para aquela família que algum valor. Ninguém está falando aqui em comprar a família, não, muito pelo contrário, dá uma oportunidade, um suporte financeiro para aquela família poder oferecer para aquela criança estudo, alimentação de qualidade. Então, esse projeto, ele é um primeiro passo, vamos dizer assim, um passo a mais que nós damos para que a gente possa trazer dignidade às nossas crianças, é fundamental, e que essas crianças se sintam acolhidas. Temos também a oportunidade de a gente favorecer, vamos dizer assim, crianças mais velhas, porque, como foi dito aqui, a deputada Carla disse, crianças recém-nascidas, elas não ficam muito tempo nas instituições, né? Elas são rapidamente acolhidas pelas famílias adotivas, mas quando a criança começa a ter 5 anos, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de problema crônico, muitas das vezes cria-se a dificuldade, quando são irmãos, né? Porque o que hoje o nosso estatuto prevê? Que aquelas famílias, aquelas crianças que são irmãs, tem 2, 3, 4 irmãos, que aquelas crianças inteiras, elas consigam ser acolhidas por uma família. Então, não é tão fácil a gente conseguir uma família que queira adotar 2, 3, 4 crianças. E aí, esse instrumento da família acolhedora, ela teria total apoio do Estado, inclusive financeiramente, para acolher essas crianças. Agora, deputada Carla, essas famílias acolhedoras, elas não estão na fila de adoção. Não. Como que funcionaria? As pessoas estão ali, elas acolhem com todo amor, formam aquele vínculo familiar, mas as crianças podem vir a ser adotadas por outras famílias. Exatamente. Explica pra gente. Exatamente. Isso era um dos grandes pontos, porque você está mexendo com o sentimento, né? O apego da família à criança e a criança à família. Sim. Só que acontece o seguinte, para você entrar, eu quero ser uma família acolhedora, pronto, ótimo, vou receber do governo, não é assim. O Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional da Primeira Infância, juntamente com o Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Família
pela Secretaria da Criança, Nacional da Criança e Adolescência, eles estão trabalhando juntos para normatizar. A família que quer ser uma família acolhedora, ela vai fazer uma inscrição, ela vai ter os seus dados você tem que estudados, porque você tem que ter segurança para aquela criança, né? Você não pode botar na mão de qualquer pessoa e de repente aquela pessoa tem um viés que não seja para o bem, um viés para o mal, né? Então, né, não é assim. Mas ela vai ter treinamento, ela vai passar por todo um processo de capacitação para depois começar a receber as crianças. Então, essa questão da afetividade, da formação do laço, vai ser trabalhada por psicólogos, por profissionais habilitados nesse processo de capacitação da família. Né? Tem um caso, aí a gente fez essa mudança no ECA, que permite a família acolhedora vir a ser uma família adotiva, nesses casos das crianças maiores de 8 anos, com deficiência e as crianças com doenças crônicas, porque essas são as que mais sofrem com o processo de institucionalização, porque elas não são as escolhidas, né? Vamos colocar assim, para a adoção tão facilmente. Então, existe um caso sim, mas isso tem que ser submetido à autoridade judiciária local. E é interessante também que uma das coisas que foi alterada no ECA, que tem que respeitar a autoridade do judiciário local. O Brasil, ele é um continente. Então, cada região tem a sua característica, existe, claro, o regimento jurídico nacional, mas você tem algumas coisinhas locais. Então, isso aí tem que ser respeitado. E é a autoridade jurídica daquela região que vai dizer, sim, não, você tem condições por causa disso, de sair do papel de acolhedora e agora você ser uma família adotiva desses tipos de crianças, dessas maiores de 8 anos de idade, crianças com doença crônica e crianças com deficiência. Deputada, a deputada Carla estava lembrando que tem que ser respeitada a autoridade local. No Brasil, nós temos um cadastro nacional, mas as filas são por estados. As pessoas, às vezes, saem de um estado, vão para a fila em outros estados. Isso não dificulta a redução do número de crianças, de famílias que estão à espera da adoção? É porque a gente tem que entender o seguinte, que existe essa situação, mas também existe a questão cultural, né? Então, assim, quando a gente fala de uma criança que vai ser adotada, o que se preserva, o que a gente procura se preservar mais? Primeiro, a busca ativa pela uma ligação biológica. Então, se a mãe não está podendo acolher aquela criança, o pai não está acolhendo aquela criança, que ela foi retirada pelo Estado, vamos dizer assim, por maus tratos, o que o poder faz? Normalmente procura aquela família, ou avó, alguém, um próximo àquela criança, se pode ser atendida, até a gente conseguir realmente essa criança estar apta à adoção. Então, quando a gente fala de um recém-nascido, isso às vezes a questão cultural não tem essa influência, mas no caso, por isso que essas filas são estaduais também, porque a gente preserva ali aquele contexto da família. Eu não vejo isso uma dificuldade, não. Eu vejo isso, assim, até uma facilidade para você manter vamos supor, o vínculo daquela criança, 2, 3 anos que está ali, para que ela não tenha... Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade de adoções internacionais. Eu sei que hoje é algo que já está superado. Eu já tive algumas audiências públicas que eu participei aqui, com toda a segurança, mas eu, particularmente, eu vejo que quanto mais as nossas crianças estiverem ali aos nossos olhos, para que elas possam estar seguras e a autoridade não deixar ela ir tão distante, porque como uma família adotiva, ela passa por um critério mesmo depois da adoção, ela é observada por algum tempo até entregar realmente essa criança a essa família. Então eu vejo que é importante o Estado ainda ter esse olhar atento aonde essa criança está. E essa institucionalização, eu gosto muito de frisar isso. Nós precisamos fazer com que as nossas famílias, as nossas crianças cada vez mais tenham oportunidade de estar dentro de uma família. Que essa família seja acolhedora, que essa família esteja no papel de trazer um ambiente amoroso, um ambiente familiar para essa criança. Por quê? Porque nós estamos falando de uma criança e uma formação de um ser humano. E isso é fundamental. E
diferente de ela estar dentro de uma instituição, que ali ela está dormindo com várias crianças, a mãe social, ela muda, né? Uma mãe é hoje, amanhã é outra mãe. Então, que a criança tenha aquela rotina que é fundamental para a formação de um caráter. Por isso, nós somos grandes incentivadoras de que essa família acolhedora ela possa receber um suporte financeiro e que a gente possa realmente fortalecer esse sistema no Brasil inteiro, para que as nossas crianças estejam seguras, acolhidas e se sentindo amadas. É verdade. E essa gradação, assim, de prioridades é, como vocês estavam comentando aí, a questão, primeiro, a busca ativa pela família original. Depois não conseguiu, a criança, ela tende a ir para uma casa de passagem, para uma instituição. E como é que vai ser essa questão da família acolhedora? Primeiro ponto, no município. Depois, Estado e, por último, é a questão internacional. Né? Então, tudo isso preservando o crescimento, o desenvolvimento neuropsicomotor e emocional dessa criança. Agora, antes as famílias poderiam visitar os abrigos para já ir conhecendo as crianças que estavam ali. Mas hoje as crianças que estão para adoção, elas não ficam nesses abrigos que são abertos para visitação. Isso não dificultou ainda mais o processo? Eu acredito que sim, mas por algum motivo, eu não sei se é a questão do vínculo ou a questão de você gerar uma ansiedade naquela criança. Ai, será que eu vou ser escolhida? E quando não é escolhida, gera todo aquele processo de desconstrução da identidade e que você não é boa o suficiente. E assim, eu te confesso, eu não sei o porquê de não poder mais fazer isso. Mas se você for levar para o lado emocional, eu me preocupo muito, eu sou médica, então vou sempre me preocupar com essa questão do desenvolvimento, da saúde mental, saúde emocional e o desenvolvimento que essa criança ela venha a ser um adulto capaz de gerar uma família, né, e ser produtivo para a sociedade. Então, eu sempre levo para esse lado do desenvolvimento, mas eu posso aprofundar mais um pouco e tentar entender de maneira na lei o porquê de não ter mais essa visitação aos orfanatos, né, o que tinha antigamente. O que acontece? Hoje você pode visitar não como possível adotante, um possível adotante. Você pode visitar, fazer trabalho social. Sim. Nós temos vários trabalhos em relação a isso e é importante isso. O que acontecia e que foi colocado é que muitas das vezes as pessoas que queriam adotar iam no orfanato para escolher. Né? Então é muito ruim isso, né? Se coloca num lugar e vamos escolher. E é o que a deputada trouxe, né? As crianças criavam uma ansiedade e o projeto da adoção é uma doação. A pessoa que vai adotar é uma adoção. Então, assim, quando se entra na lista, já se pergunta, olha, eu quero uma criança de tal e tal idade, e uma menina ou um menino, mas características físicas, isso não pode ser um mercado que você escolhe uma roupa azul ou vermelha, né? Você tem que realmente, a oportunidade dessa adoção de amor, né? Porque você doa o amor e recebe amor. Eu acho que uma criança sempre traz muito mais amor do que a gente pode dar, né? Então eu vejo que foi esse o motivo que aconteceu, porque infelizmente acontecia isso com as crianças. As crianças criavam uma expectativa muito grande e começou-se exatamente, escolho essa daqui, não escolho essa daqui. Então é por esse motivo que foi mudado essa oportunidade de a gente colocar características que os pais se colocam para essa adoção, Sim, né? Mas hoje não fica muito restrito a um papel, a pessoa não tem um mínimo contato, não conhece, quer dizer, aquele amor que a pessoa vai crescendo, né? Aquela que muitos chamam de gestação durante, mas né, aí ela período de tem, adoção, depois que ela porque parte. até ela chegar a conhecer Não, aí ela quais tem, são as que estão... ela tem. Aí o que tem processo de opção. adoção ela tem. O que acontece? Ela não podia ir no orfanato, antigamente acontecia no orfanato, que ela falava assim, olha, que eu vou escolher uma. Né? Isso aí não pode acontecer. Mas quando você entra num processo de adoção, você tem, dependendo da idade da criança, você já tem esse contato, que é vamos dizer assim, um estágio probatório antes da adoção definitiva. Né? Então, assim, então existe sim essa oportunidade da criança se adaptar à família e da família se adaptar à criança. Existe já esse contato. Agora, deputada, também tem um projeto que permite ao juiz autorizar a divulgação de fotos de crianças, né, de vídeos, que está sendo muito criticado, mas que foi alguma alternativa que está se buscando
para diminuir as filas das crianças, né? Eu vi que isso era uma das possibilidades também, que tinha inclusive no projeto original, né? Mas quando nós mudamos, fizemos substitutivo, nós fomos em cima do ECA, né? Justamente em cima dos pontos que estavam dificultando, aumentando a burocracia de adoção no Brasil. Né? Então, o que a gente está, eu converso muito com o Ministério, com o secretário Maurício, com a secretária Ivelônia, o que eles estão querendo é fomentar a cultura da família acolhedora no Brasil. Tanto é que tem um projeto tramitando, que é de nossa autoria, que transforma o mês de abril, aí o mês azul, abril azul, o mês da família acolhedora. Falou assim, mas tantas cores, mas são essas cores, quando você fala de outubro rosa, automaticamente você vê uma causa, né, que é o câncer de mama, o novembro azul e assim por diante. E nós estamos querendo colocar esse mês de abril, né, o mês de conscientização. E já é um mês, se eu não me engano, não sei se é o abril ou é maio, que é da adoção. Mas é um mês de conscientização sobre a importância do família acolhedora, de você fazer parte da vida de outro ser humano, de maneira de fazer com que esse ser humano venha crescer e se tornar um cidadão, uma pessoa melhor. Né? Então é nesse sentido que a gente vai tentando trabalhar mais essa questão de você colocar fotos. É algo que eu não tenho bons olhos com isso. Porque, ok, é uma boa ideia, mas a gente sabe que essas boas ideias, tem sempre alguém que queira fazer, deturpar, que queira... A gente vê essa questão da Deep Web, né, com a questão da pedofilia, com a questão da... A gente vê tantas coisas. A gente estava até conversando antes sobre essa questão de tráfico humano, que é uma área que a gente vai começar a trabalhar também, principalmente de criança, né? E é algo que assusta um pouco, e essa exposição da criança em si, por mais que seja para o bem dela, né? Mas eu creio que o judiciário, ele tem o controle disso, ele faz isso de uma maneira responsável, e às vezes esse excesso de proteção até dificulta, aumenta a burocracia da adoção, mas é no sentido de proteger a criança, proteger aquela vida. A senhora também tem essa posição? Eu, na realidade, eu tenho essa posição de uma maneira assim, conforme eu falei em relação a quando você ia numa instituição e escolhia a criança, né? Eu vejo o seguinte, que quando uma família se propõe a entrar numa fila de adoção e ela já tem um pré-cadastro, falando qual é a característica que gostaria da criança, que ela fosse de tal idade, se ela fosse menino ou menina. Então, assim, são características básicas que possam, e que eu vejo que esse é o essencial. Quando você começa a usar fotografias para ver se aquela criança é a criança dos seus sonhos, e eu sou mãe de 6 filhos, eu sei que cada criança é a coisa mais linda do mundo, né? Então, assim, eu já acho que já torna uma coisa meio que mercado, e não é o projeto da adoção. Por isso que eu sou muito fã da família acolhedora, para que a gente possa colocar essa criança numa família, e quando as pessoas se colocarem à disposição para que elas possam adotar, que elas adotem com essa querer doar o amor, né? O amor não tem cor, o amor não tem muitas das vezes idade, né? Então eu vejo isso, é a minha dificuldade em ter um catálogo de fotos, é exatamente começar a fazer escolha desse daqui eu quero, desse daqui eu não quero, e que eu acho que as nossas crianças não precisam disso de maneira nenhuma. Eu lembrei dessa questão do catálogo, né, de fotos, e você expor a criança, é a questão do apadrinhamento. Sim. Né, o padrinho e a madrinha. Né? Eu estava lembrando aqui, eu já fui madrinha da Visão Mundial, que é uma instituição internacional. Eu não tinha acesso ao meu apadrinhado, que era um menino. E todo mês era debitado, eu fazia tantos reais, eu vou destinar, né, no cartão de crédito, aquela coisa toda, e eu recebia a cartinha dele. Gente, primeiro que ninguém recebe carta de ninguém hoje, né? Não recebe nem, não vai nem na casa do outro para dar parabéns. É o bolinho e as palminhas e fique feliz, né? Mas eu recebi as cartas, eu tenho muitas cartas, eu desenho. Tia, muito obrigado. E a Visão Mundial, ela tem até hoje o cuidado de mostrar o que aquele recurso, era tão pouquinho, mas o que aquele recurso ia fazer para aquela criança, né, que estava institucionalizada. Essa criança, ela estava institucionalizada. Né? Então, assim, de repente, eu recebi a foto dele, eu não escolhi. Eu apenas me inscrevi, disse que queria apadrinhar, não tinha interesse de se era menina, não importa, ele também não tinha idade. Eu recebi a foto dele, né, e é uma instituição religiosa, eu orava por aquela criança,
né? Espero que ele esteja bem, faz tempo que eu não... Era pequenininho, deve estar um homem já. E recebia cartinha dele. Então, o que me emocionava eram os desenhos, o agradecimento. E foi nesse sentido. A foto veio para mim por causa disso, né? Porque eu fui madrinha dessa criança. E tantos outros acontecem também. Eu acho que, de repente, o judiciário ele pensa nessa questão da foto pelo apadrinhamento, que é uma outra modalidade também. E o que o Congresso pode fazer para reduzir as filas, principalmente dos adolescentes, né? As crianças maiores e adolescentes que continuam nos abrigos? Olha, essa família acolhedora, a gente mexeu no ECA também, ótimo você tocar nisso, já tinha esquecido, que existe a questão profissionalizante. Uma família acolhedora, só que eu quero adolescente, mas esse adolescente, ele vai ter uma profissionalização ou entrar numa escola técnica, de alguma maneira, mas esse cuidado com ele delimita também, se a criança for, se o adolescente ele for para aquele trabalho aprendiz, ele tem que ter as regras, cumprir os horários, ele não pode ter passado do tempo, senão é trabalho escravo, aquela coisa toda. Tem que cumprir as regras que está instituída, né, para uma criança que não precisa ser acolhida ou adotada. Né? Mas essa é uma possibilidade também da família acolhedora ficar com adolescentes por um certo tempo, num período de formação e qualificação. Tá? Isso é bem interessante. Regina, é um ponto que você traz que é uma preocupação nossa do Estado. Primeiro que eu quero assim dizer que a minha posição hoje é que a gente tenha filas de pessoas querendo adotar muito grandes e que as nossas crianças não estejam disponíveis para serem adotadas, né? Que as nossas famílias estejam mais estruturadas e que assim eu tenho visto infelizmente muita gravidez na adolescência, né? Então isso é para nós uma preocupação, para nós mulheres principalmente, quando a gente fala que nós queremos mais mulheres no poder, né? Nós precisamos ter um olhar atento a essa menina que muitas das vezes está engravidando precocemente. E trazer um ser humano para o mundo é uma responsabilidade, mas quando a gente fala do adolescente, é muito triste de ver, principalmente as crianças que estão nas instituições, que a partir dos 18 anos, quando começa a ter 17 anos, o coração deles começa a apertar, porque num primeiro momento eles têm aquela estrutura, tem casa, alimentação, de repente eles começam 18 anos, eles não podem ficar mais. Então aquela instituição tem que tirar aquele jovem de lá e ele não sabe para onde vai, como que vai ser. Então realmente não tiveram formação. Então esse programa é um programa que vai trazer para esse projeto que a deputada Carla está trazendo, vai trazer a oportunidade de começar a formar profissionalmente esses jovens. É muito importante, inclusive, ter um trabalho emocional com esses jovens para preparar mais uma ruptura na vida, né? Porque já é algo muito forte. Então nós precisamos ter muita atenção a esses jovens que estão já se tornando para a fase adulta, mas o nosso desejo mesmo é que a gente tenha poucas crianças para adotar no Brasil e que essas crianças estejam dentro das suas famílias. Tá ótimo, deputadas, muito obrigada por comparecerem aqui, atender o nosso convite para a gente debater esse tema. Eu que agradeço a oportunidade, o projeto agora ele vai para a CCJ, né, e depois segue para o Senado. E com certeza nós duas vamos ficar como guardiães desse projeto. Né? Nós três que tem o Peternelli. Tem o deputado General Peternelli, que é o autor do projeto também. Quero agradecer a deputada Carla, que a gente disse que ela pegou do limão, fez uma grande limonada para todas as nossas crianças e nós somos muito gratas à relatoria dela. Mas isso aí não veio de mim. Eu fui solicitada pela secretária Ivelônia. Ela disse, Carla, vem cá. A gente não pode dizer não para esse projeto, mas também a gente não pode aceitar do jeito que está, mas a gente tem uma saída. E ela já me apresentou todos os profissionais que trabalham, militam nessa área, no judiciário, na educação, com a questão da adoção e da família acolhedora. E numa audiência pública, basicamente, eles me entregaram tudo. Pronto. Então, assim, eu sou abençoada por Deus, né? Eu sou grata à deputada Paula, ao deputado Peternelli, por essa iniciativa, e a secretária Ivelônia, ao Maurício, e todos os profissionais que nos ajudaram e nos entregaram, basicamente, tudo pronto. Então, assim, porque quando eu falo que a gente vai caminhar seguro, devagarzinho, porque quando chega no Senado, eles não sabem a história do projeto. Então,
Eu quero saber com quem vai ficar nas relatorias e para mostrar que aquilo ali não veio da nossa cabeça, aquilo ali vieram de profissionais que sofrem com a burocracia e que tem um sonho, meu e o da Paula, que é ver famílias, filas grandes de famílias querendo adotar e crianças indisponíveis no momento. Graças a Deus. Porque todas elas estão nas suas famílias e sendo cuidadas. Esse é o nosso sonho, né? Pode ser uma utopia para alguns, mas tá certo, amo sonhar. Quem não sonha, não vive. Né? Tá sonhar certo, juntos. muito obrigada. Deus abençoe. Eu conversei sobre os desafios da adoção no Brasil com as deputadas que estão envolvidas com os projetos que tramitam aqui na Câmara. Deputada Carla Dickson, do União Brasil do Rio Grande do Norte, e Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.